Eu gostaria de meditar com você como é uma época onde nós falamos muito pela data, pelos acontecimentos e pelas preparações que fazemos para essa data, pelas programações. Eu gostaria de meditar um pouco a respeito do nascimento de Jesus, mas de uma abordagem um pouco diferente, mais missiológica. Levar você a compreender um pouco a nossa missão, né? A palavra Natal, ela tem um significado de natalício, ou aquele natalício é aquele que nasce com uma expectativa, ou que estava à espera dele, né? Havia uma espera, então seria um nascimento natalício. Então, portanto, a palavra Natal. Eu poderia explicar o significado do Natal de duas formas. Uma forma um pouco... o Natal ele surge, na verdade, eu precisaria explicar um sistema de rotação que acontece na Terra. Esse sistema de rotação, de translação, na verdade, é onde a Terra gira em torno do Sol, e o seu círculo, ele não é um círculo redondo, mas sim achatado, e é chamado de um círculo elíptico, aonde em algum momento nesse círculo ele vai girar em torno do Sol, e esse giro ele dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos precisamente. E dentro de 365 dias e 5 horas e 48 minutos determina um ano, e dentro desse ano, dentro dessa passagem que ele fala, em algum momento o Sol vai estar em dois momentos muito próximo da Terra, e em um outro momento ele vai estar também muito distante da Terra. Portanto, no momento onde o Sol está muito próximo da Terra, alguns povos chamados de Mitra, né, chamados mitraístas, são pessoas que adoravam o Sol. Eles perceberam que há uma época onde o Sol está muito próximo da Terra, e eles, como adoravam o Sol como uma divindade, eles instituíram o dia que o Sol estivesse mais próximo da Terra, nós vamos adorar esse dia, escolher o dia 25 de dezembro. Os judeus ortodoxos, eles acreditam que o nascimento de Jesus é em janeiro, portanto eles comemoram o Natal em janeiro. Mas a história não para-se aí, quando surge também um homem chamado Constantino. E Constantino, ele aparece na história agora, também um homem que adorava o deus Mitra, mas que se denomina agora cristão. Ele diz assim: olha, nós não vamos adorar o deus Sol. Você sabia que Jesus também nasce nessa época? Então nós vamos comemorar o nascimento do Sol da Justiça. E agora ele chama a atenção daqueles que adoravam o Deus Sol, e chama a atenção também dos cristãos, para que na mesma data também adorassem agora Jesus, como o nascimento dele. A segunda explicação para o Natal, ela é bíblica. Ali nós vemos em Gênesis 3,15, após o pecado, a partir do momento que o pecado entra no mundo e o pecado passa pelo homem, e toda a humanidade seria afetada pelo pecado. Nesse momento há uma promessa. Gênesis capítulo 3,15, Deus disse para a mulher que poria inimizade entre ela e a serpente, e a descendência dela esmagaria a cabeça da serpente. Então agora vem a mensagem onde nasceria a descendência poderosa, que é esmagar o Satanás e acabar, exterminar com o pecado. E essa expectativa ela permeia por toda a Bíblia. Quando nós vemos Gênesis capítulo 4, quando Eva tem o primeiro filho, a expectativa dela que seria o varão, a descendência que ia libertar eles do pecado. E a expectativa foi frustrada pelo fato desse filho matar um outro filho dela, e agora eles ficaram: quem será esse menino que vai nascer para nos salvar? Nasce Sete, e Eva diz agora: o Senhor me deu um outro descendente. Gênesis capítulo 4, 25. E esse descendente gera pessoas e gera mais outros, mas essas pessoas que nasceram também não tinham a capacidade de libertar o povo do pecado,
até o momento que surge um homem na genealogia chamado Enoque, e a expectativa foi sobre Enoque. Enoque será o menino que vai nascer e vai libertar o povo do pecado, porque Enoque andava com Deus, Enoque tinha comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. E Enoque sumiu, frustra a expectativa do menino que nasceria e que seria o libertador. A história continua quando nasce um homem chamado Moisés. Ou Moisés, na verdade, Noé. O seu nome significa descanso. O seu pai, ao nascer, disse: é esse que vai nos trazer, nos libertar das nossas fadigas, dos nossos trabalhos. Esse vai nos dar descanso. A expectativa seria que o libertador seria Noé. Mas Noé, quando nós vemos a história de Noé teve, Deus usou ele para que preservasse a descendência, mas ele ainda não era o descendente. A história continua quando o povo agora entra em uma completa idolatria, e nessa idolatria parecia que não haveria mais descendente, aonde Deus, em Gênesis capítulo 12, chama um homem, e esse homem é Abraão. Abraão, ele não era o descendente, mas Deus chama ele e diz: Abraão, você será o pai de uma grande nação, a sua esposa dará a luz ao descendente. E a expectativa estava sobre Isaac. E Abraão acreditou pela fé que, se Deus prometeu que a descendência seria dele, portanto tem toda aquela dramática história de Abraão subindo ao monte com seu filho. Mas Isaac também não foi o libertador que traria a paz. Ele não foi o menino que nasceu, que traria a libertação do pecado. E a expectativa continua quando Isaac tem filhos. Isaac agora, ele tem 2 filhos. E a Bíblia disse que o primeiro, na verdade o segundo, dominaria sobre o segundo. Então é ele. Será o segundo agora, será o menino, nosso libertador. E a expectativa da narrativa mostra pela vida de Jacó que ele não era o Messias. Ele também, como muitos outros, era um enganador. Mas a expectativa continua através de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E ao fim da morte de Jacó, ele diz assim: olha, a descendência vai nascer de Judá. Então a expectativa estava sobre Judá. E quando Judá nasce, cresce, tem 2 filhos. O primeiro filho casa-se e morre. O segundo filho nasce, na casa também morre. Então a expectativa é frustrada. Como nascerá o menino? Da onde virá esse menino? De Judá não pode. Os 2 filhos morreram, tem um mais novo. Judá parece que já estava desanimado da descendência, estava desacreditado. Aí aparece uma mulher chamada Tamar, acreditando que Deus haveria de prover um libertador, e ela, de uma forma estranha, como você conhece a história, ela tem relação com Judá e nasce a descendência. Dessa descendência surge Davi, da raiz de Judá. A expectativa estava sobre Davi. Ele é um rei poderoso, ele é um rei forte, então ele será o nosso libertador. Aliás, ainda um pouco antes de Davi, a expectativa estava ali sobre aquilo que chamamos de juízes. E Deus, ele disse, na verdade, de uma forma miraculosa, nasceria um menino. Ele faria um voto de Nazireu, no qual ele teria que obedecer, e ele seria o libertador do povo. E esse menino é Sansão. Mas quando nós vemos a narrativa de Sansão, o pequeno sol seria o sol que ia iluminar o povo, ia libertar o povo. Essa expectativa também foi frustrada. O menino que nasceu não era o libertador. A expectativa continua a partir do momento que surge Davi, a descendência de Davi, acontece toda a história de Davi. Então fala assim: ele não pode ser o Messias, ele não pode ser o libertador, ele também é um pecador. Nós seguimos agora pelos profetas, e os profetas clamam, porque o povo está se desviando, entrando na idolatria. Como pode nascer o libertador desse povo? Isaías clama, Isaías fala: e nascerá de uma virgem.
O nome dele se chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías diz mais que seria o príncipe da paz. A expectativa aumenta e os profetas na expectativa: vai nascer em Belém, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E a expectativa termina com o último profeta Malaquias dizendo assim, no capítulo 4, versículo 2, que nasceria o sol da justiça e traria a salvação sobre as suas asas. Então agora é ele vai vir agora, e a expectativa é que morre o profeta Malaquias e passa-se 400 anos sem profeta, sem falar da descendência. 400 anos sem expectativa do nascimento de Jesus. Mas Deus, como Ele cumpre as suas promessas, chegando à plenitude dos tempos, assim como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus envia o que? O Filho. E vem agora um mensageiro, um anjo até Maria, e o anjo chega para Maria e diz que ela daria à luz a um filho, e esse menino seria gerado pelo Espírito Santo. E Maria olha e imagina, parece que o anjo chegou cedo demais, porque eu ainda nem casei. E o anjo também visita outra mulher chamada Isabel. Você vai preparar o caminho daquele que é o libertador, o salvador do mundo. E parece que Isabel, olha assim, você chegou tarde demais, porque aqui está todo mundo velho já. Percebe como o povo estava frustrado, as expectativas todas quebradas a respeito do nascimento de Jesus. Então a época onde Jesus nasce era um momento onde as pessoas não mais esperavam a sua chegada, exceto alguns, que nós poderíamos chamar de remanescente. Há um homem já idoso que estava na expectativa de encontrar, e ele não, na verdade, todos esses acontecimentos não quebrou a expectativa deles, e no momento onde Jesus entra no templo, ele pega aquele menino no colo e ele diz aqui: esse é o nosso Salvador, eu posso descansar, esse homem é Simeão. Então nós percebemos, e nós vemos pela narrativa bíblica, que quando Jesus nasce, há um mundo que não estava esperando o libertador. Muitos estamos comemorando o nascimento de alguém que não estava sendo mais esperado. E eu fico pensando, será que nós hoje também não falamos da vinda de um Deus Salvador, Libertador, que vai nos libertar desse mundo mau e nos levar para a eternidade? Será que também nós já estamos frustrados? Quantos pregadores, quantas mensagens você não já ouviu dizendo: é agora, Jesus vai voltar, e suas expectativas foram lá em cima, desceram novamente como deste povo. Como está o seu coração a respeito da vinda de Jesus? Está fervoroso que nem Simeão? Está ainda obediente como Maria? Está ativo no serviço do templo como o esposo de Isabel? Zacarias? Será que você está ativo, fazendo os trabalhos, sendo obediente à palavra de Deus? Você percebe que existe um grupo. Mas o outro grupo, aqueles que esperavam, estavam tão envolvidos com muitas coisas que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Corremos o mesmo risco. O Espírito de profecia diz que no momento aonde Jesus, na noite aonde Jesus, ele entra na cidade, começa a bater em porta em busca de um lugar para pousar, e já tinha chegado assim o dia de Maria dar à luz. Diz que os anjos do céu estavam em grande expectativa, alegria, porque fazia tempo que eles não viam o Messias, e ele fala assim: agora ele vai nascer. Como que ele vai nascer? Ele é o Salvador do mundo, ele vai libertar esse povo. Os anjos estavam em alegria, mas quando ele olhava para o povo indiferente, eles não tinham expectativa nenhuma. É tanto que não acreditaram quando viram o céu. Mas eu gostaria de meditar no texto da Bíblia, e eu chamo a atenção desse texto que está no livro de Mateus, capítulo 4.
Aliás, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, depois aqui da narrativa sobre o nascimento de Jesus, que foi da cidade de Belém. O capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aparece aqui 3 magos. Não são 3 reis magos, são 3 magos. E esses 3 homens aparecem porque eles viram uma estrela. Eles viram uma estrela. E eles haviam lido uma profecia que disse que a estrela apontaria para um lugar onde um menino, um libertador, nasceria. E há um povo aqui que não era crente, era magos, astrólogos, pessoas que estudavam muitas coisas, até mesmo a palavra de Deus, para comprovar aquilo que ele acreditava. E esses magos, eles são guiados pela uma estrela, ao ponto de chegar em Jerusalém. Quando ele fala, chega em Jerusalém, ele vai até o rei Herodes e pergunta ao rei Herodes: cadê o menino? Ele já nasceu? Percebe a expectativa desses 3 homens? E ele fala: nós seguimos a estrela, porque a profecia disse que ele nasceria em Belém. Então nós vamos em direção a Belém. E o texto continua dizendo, no versículo no versículo 9, diz assim: depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo o seu tesouro, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Os homens, eles chegam em Belém, seguem a direção da estrela. Na verdade, eles seguem aquela estrela, e me parece que ela se movia, e eles, com toda a atenção, a estrela chega no local certo, e agora eles estão diante do Salvador de todo mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Era um menino, na pessoa de um menino, e eles foram com o coração cheio de alegria e prostraram-se e adoraram. Quando a Bíblia fala de Jesus, a nossa resposta deveria ser adorar. E eles, quando ouviram, adoraram. Eles, quando sentiram, adoraram. Eles, quando perceberam, adoraram. Essa deveria ser a nossa atitude diante da pessoa de Jesus. Adoração. A estrela que é. Mas o relato de Lucas, livro de Lucas também, capítulo 2, versículo 8, ele diz que um pouco antes, bem antes
desses magos aparecerem em Jerusalém, estava acontecendo algo no momento onde o menino Jesus nasce. Quando Herodes faz um cálculo dele, ele pergunta para os magos: quando que vocês viram essa estrela? Faz quanto tempo que vocês saíram de lá? Pelos cálculos dele, o menino já deveria ter quantos anos? 2 anos. Então já vinha 2 anos que os magos estavam seguindo a estrela, porque ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então no cálculo dele já havia 2 anos, mas o acontecimento no qual nós vamos ler agora era muito recente, porque se você for ver o capítulo, versículo 1, ele vem falando do nascimento de Jesus, e o versículo 8 ele diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, grava algumas coisas que acontecem aqui. Os pastores, eles estavam na vigília da noite, tomando conta dos rebanhos, quando aparece ali o quê? Anjos. A Bíblia diz que quando esse anjo apareceu, olha só o que acontece, versículo 9: e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então, no momento que os anjos apareceram, houve um clarão muito forte no céu. A glória de Deus se manifestava naquele momento, e aqueles anjos brilhavam. E se você for perceber, se você for estudar o que os magos viram a centenas de quilômetros de distância, foram o brilho dos anjos, não era estrela. Na verdade, era uma estrela no sentido de, quando a Bíblia fala que foi expulso do céu, na verdade o texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está falando de quem? De luz. E quando ele fala essa estrela, depois de caída, ele arrebata com a sua cauda um terço das estrelas do céu. Está falando de quem? A palavra anjo, a palavra angelos, ela tem um significado de mensageiro. E todas as vezes que aparece um anjo no contexto bíblico, ele está trazendo uma mensagem. O anjo aparece para Maria para trazer uma mensagem. O anjo aparece para Isabel para trazer uma mensagem. O anjo aparece para Zacarias para trazer uma mensagem. O anjo aparece para Daniel para revelar, para trazer uma mensagem. Então, mensageiro, o anjo na verdade tem um sentido de mensageiro. Então, o que eles viram? Uma estrela. Eles viram o mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus guiava agora nesse momento os pastores. E diz para os pastores: olha, eu vim trazer o quê? O mensageiro veio trazer boas novas. Eu vim trazer boas novas para o povo. Qual que é as boas novas? É que nesse exato momento acaba de nascer um menino, o libertador do mundo, o salvador do mundo, aqueles que vocês tanto esperam. Já há mais de 4.000 anos vocês estão na expectativa, esperando esse menino. Ele nasceu agora, ele está lá em Belém. E os pastores alegremente vão em direção aonde o anjo mostrou e encontra no exato momento. O menino estava onde? Na manjedoura. Nesse mesmo momento que o anjo brilha no céu, os magos vêm de lá, e os magos são atraídos por esses mensageiros, e esses mensageiros eles vão guiando Jesus guiando aqueles homens até Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhem as vossas obras, para que venham os homens glorifiquem o Pai. Quando os anjos aparecem no livro de Lucas,
o que eles fazem? Eles glorificam o Pai. O versículo 14 diz que os anjos diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A mensagem do anjo, ele vem dizendo para aquele povo que nasceu o libertador, mas glória do céu e paz na terra. Nós estamos falando aqui um pouco sobre a vida de Moisés. No momento onde ele trouxe a glória para si, o que aconteceu? Deu ruim. Então, glória para cima, paz para baixo. Quando nós glorificamos a Deus, nós somos justificados, e sendo justificados por Cristo, recebemos o quê? Paz. Recebemos paz. A mensagem do anjo era levar o povo a glorificar a Deus. O menino nasceu. Há quanto tempo vocês estão na expectativa do nascimento desse menino? E ele nasce agora. Então, glórias a Deus e paz na terra. Porque agora a paz está na terra. O príncipe da paz, Deus conosco. Mas a lição que eu gostaria de tirar para você, se Deus ele diz o seguinte: assim brilhe a vossa luz, para que vendo os homens as nossas boas obras, glorifiquem o Pai. A Bíblia também, falando de anjo, ela vai falar que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todo o povo, nação e língua. Tendo um evangelho eterno para pregar a todo o povo. Quem é esse anjo que deveria agora, sabendo que Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, e hoje Ele vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Sabendo dessa história, sabendo desse Deus, e se esse Deus ele já nasceu no seu coração, não mais como um menino, mas como Senhor da sua vida, como soberano, como Rei dos Reis, Ele nasceu na sua vida, como deveria ser a nossa resposta ao eu fazer parte dessa história, desse menino? Ao eu fazer parte dessa história desse menino, eu preciso agora, assim como diz o anjo de Apocalipse, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Eu preciso levar as pessoas a temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, e esse menino veio para salvar, mas agora nesse momento ele está julgando e virá para julgar. E se você já recebeu a salvação, o menino já nasceu, cresceu, salvou e continua salvando pela sua obra intercessória no santuário celestial, o que nós deveríamos fazer? A mensagem do Apocalipse, ele falando ainda desse mensageiro, desse anjo, Apocalipse capítulo 18, você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 18, esse anjo nós acreditamos que são pessoas, então hoje tem muitos anjos proclamando glória para cima, paz na terra. Hoje tem anjo que talvez esteja ali no centro de Alterosa vendendo pastel e proclamando. Tem anjos que estão trabalhando de pedreiro e proclamando glória para o céu. Tem anjos que estão trabalhando de marceneiros. Tem anjo que trabalha de eletricistas. Tem diversidade de anjos, cada um agora proclamando paz na terra, mas a glória para cima. Teme a Deus e dá-lhe glória, glorifique a Ele, porque Ele vem. Eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Vocês podem estar cansados, desacreditados da vida dele, mas Ele vem. E eu preciso mostrar com todo o fervor da minha vida, com aquilo que não só que eu falo, mas que eu vivo. E Apocalipse capítulo 18, versículo 1, ele diz o seguinte: chegará um momento onde esses anjos aqui, diz o seguinte, olha só o que vai acontecer. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios
covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, se enriqueceram à custa da luxúria. Versículo 4, ele diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participares dos seus flagelos. O anjo, ele vai proclamar que o menino nasceu, que o menino morreu, mas que o menino ressuscitou, e que o menino hoje ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e ele governa sobre toda a terra. E sabe o que é o mais interessante? Que na narrativa bíblica houve um momento onde o povo não acreditava mais que ele. O povo foi levado ao cativo, ficou 70 anos em Babilônia, mas o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, estava lá para confortar o coração dele. E ele disse para Daniel: Daniel, as coisas estão difíceis aqui, mas não se preocupe, todos esses reinos ele vai cair, e virá um reino soberano que ele vai aparecer como uma pedra lançada sem auxílio de mão. Ele vai esmagar todos esses reinos, mas ele vai devolver o domínio de toda a terra aos santos do Altíssimo, e será boas novas para ele. E Daniel ficou encucado, ele não conseguia dormir. Senhor, quando que vai acontecer isso? Daniel, isso é para um tempo muito distante. Eu vou dar um pouco mais de detalhes. Não vai ser fácil, Daniel. O chifre pequeno, ele vai afligir vocês. Ele vai levar vocês a desanimar. Ele vai jogar a verdade por terra, Daniel. E o que ele vai fazer vai prosperar. Vai ser tempo muito difícil, Daniel, de você acreditar na vida dele, de aqueles que vão estar vindo acreditar na vida dele. Daniel, vai aparecer um momento que o povo de lá está prosperando, mas não se preocupa não, Daniel, porque até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Sabe o que vai acontecer, Daniel? Já tem um dia determinado do nascimento do menino. 70 semanas são separadas, na metade de uma semana ele vai nascer, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Fica despreocupado, Daniel, porque está tudo sob controle. Sabe o que Deus está falando para Daniel? Deus está falando: ei, você é adventista do sétimo dia? O que eu falei para Daniel, para um tempo muito distante, você chegou a esse tempo. Amém. Você chegou a esse tempo. Só que agora você precisa ser esse anjo. Você precisa brilhar, que as suas boas obras brilhem, para que as pessoas olhem para as suas boas obras e glorifiquem o Pai. Glória nas alturas, glória no céu e paz na terra. Por que eles estão em paz? Porque eles glorificam o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém. Eles glorificam o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Sabe o que eu acho interessante na história? Onde os mitraítas, eles acreditavam que o sol estava muito próximo da terra. Eu acredito que hoje eu posso comemorar o Natal acreditando que o sol da justiça está muito próximo da terra. Amém. Muito mais próximo do que antes cremos, porque vem a noite, vem chegando o dia, e essa é a hora de nos deixarmos as obras das trevas e nos revestir das obras da luz, porque a nossa salvação está muito próxima. Amém. É hora de consagração, é hora de entrega completa, é hora de pregação do Evangelho, é hora de você usar os seus lábios como um instrumento de propagação do Evangelho eterno. É hora de você falar o que o mundo não fala. É hora de você falar o que as pedras estão clamando. É hora de você falar que o menino nasceu, que o menino morreu, mas que o menino vai voltar, não como menino, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vem agora para dar a sentença, a vida eterna, àqueles que viveram segundo a sua vontade. E a morte eterna, àqueles que rejeitaram a sua graça, a sua misericórdia, todos os seus métodos de salvação. Eu preciso adverter o mundo com isso.
Se você também sente no coração que Natal é o momento de relembrar o que aconteceu, que Jesus nasceu, mas que houve ali uma proclamação, ele vai vir, ele está chegando, e um grupo muito pequeno foi aqueles que atenderam. Os pastores, quando ouviram a mensagem do anjo, eles passaram a ser mensageiros. Todos aqueles que acreditaram, eles passaram a ser mensageiros. E eu te convido também a você ser um mensageiro, um anjo. Um anjo talvez de bermuda e chinelo, um anjo talvez de calça jeans, um anjo talvez vestido de social, eu não sei, mas um anjo que fala, um anjo que proclama, um anjo que vive, um anjo que santifica a sua vida, um anjo que se separa daquilo que é mal, um anjo que agora fala, prega, faz, ajuda. É um anjo que brilha as suas obras e as pessoas glorificam o Pai, porque quando ele olha para a história, nenhum homem foi capaz de trazer glória, a não ser o menino que nasceu, Jesus Cristo. Jesus volta, irmãos. Jesus volta. Ele diz que ele não tarda a sua vinda. Ele é longânimo. E eu acredito que a longanimidade de Deus, ele está chegando ao seu momento exato. O momento onde ele diz que venho e venho sem demora. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Se você comigo, te convido, uma sugestão de oração, que vai ser essa música que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar Brilhar por Ti. E assim como aqueles anjos brilharam no céu ao ponto de chamar a atenção de pessoas centenas de quilômetros distante, eu gostaria de fazer um convite para você hoje. Fala assim: também quero brilhar. Eu também quero brilhar. E você só pode brilhar se Cristo nascer e viver no seu coração.